Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos meus amados irmãos e irmãs. Amém? Quem vos fala é a pastora Rubevânia Cristiane, através do ministério Profetizando Vida. E glória a Deus por mais esta oportunidade tão gloriosa que o Senhor nos concede. Eu quero compartilhar com a igreja uma palavra bem conhecida no dia de hoje, mas o Senhor ele trouxe muito forte ao meu coração, que fala sobre Abraão lá no livro de Gênesis 22, o versículo 8, apenas o início nos diz assim: E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E quando eu vejo Abraão diante de uma situação tão difícil, poder abrir os seus lábios e dizer com tanta certeza, com tanta fé, que Deus iria prover. Eu vejo o exemplo de homem que tem fidelidade diante de Deus. Este exemplo que eu e você precisamos seguir. Por muitas vezes, diante das adversidades, nós nos desesperamos. Quantas vezes precisamos fazer algo, mas não temos recurso. Quantas vezes olhamos para um lado e para o outro e portas se encontram fechadas. E muitas vezes nos desesperamos e questionamos a Deus. Mas Abraão, ele viveu anos e anos aguardando uma promessa. E chegou o tempo dele viver a promessa. Nasceu seu filho Isaque. Os anos se passam e Deus vai observando a vida de Abraão e sua família. Mas chega um momento que Deus, ele manda Abraão matar o seu filho. Olha o momento de provação que Abraão enfrentou. Eu mostraria fidelidade ao Senhor ou me recusaria de entregar o meu filho? Qual seria a nossa decisão, igreja? Qual seria o nosso posicionamento hoje diante dessa situação se o Senhor falasse conosco da mesma forma? Deus pede para Abraão matar o seu filho. Abraão, ele não questiona e obedece a voz do Senhor, o que Deus está assim lhe ordenando. Abraão, junto com os seus moços e seu filho, caminha até o lugar determinado que o Senhor havia de mostrar. Quando chegam no lugar determinado, Abraão diz aos moços: Ficai aqui, porque eu e o menino subiremos para adorar e depois retornaremos. Mas Deus havia pedido o seu filho. Mas a fé dele leva ele a crer que ele iria retornar com o seu filho. Quando chega no lugar determinado, eles começam a preparar o altar, tudo está preparado. O menino olha para um lado e para o outro, certamente começa a observar que o principal não está ali, que é a oferta, o cordeiro. Pai, está tudo aqui. Tem a lenha, o holocausto está preparado. Mas cadê o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Isaque era o cordeiro. Isaque era a oferta que iria ser apresentada sobre aquele altar. O que é que nós temos hoje, amados, no nosso altar, preparado para ofertar a Deus? Você vê que Abraão não questiona, o coração está angustiado, com certeza, porque como pai o coração se angustiou, mas ele segue para obedecer à voz de Deus. Deus também permite que o seu filho Jesus venha a esta terra e como um cordeiro mudo, Jesus se entregou em forma de amor pela minha vida e pela tua vida. Deus, por um momento, ficou em silêncio ao ver o sofrimento do seu filho naquela cruz por amor de nós.
mas era necessário se cumprir as Escrituras. Assim também na vida de Abraão era necessário se cumprir o propósito de Deus. Assim na minha vida e na tua vida também será necessário se cumprir propósitos que Deus tem. É claro que a forma que Deus provou Abraão é uma, a forma que Deus vai permitir provações em nossa vida é outra. Veja os profetas, veja os exemplos de homens e mulheres dentro da palavra de Deus que passaram processos, mas venceram. Cada um deles tiveram uma provação diferente, mas todos aqueles que permaneceram fiel até o fim, estes foram abençoados. Estes Deus concedeu vitória. Olha, veja quantos exemplos de homens e mulheres que, por serem fiéis ao Senhor, venceram as provações. Abraão aqui, no momento, aleluia, versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão. Foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E vieram até o lugar, edificaram o altar, colocaram em ordem a lenha. Abraão amarrou a Isaque, seu filho, e deitou ele sobre o altar em cima da lenha. E quando Abraão, igreja, tomou o cutelo na sua mão para tirar a vida de seu filho, o anjo do Senhor bradou e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu único filho. Veja que amor, que fidelidade. Veja que Deus também não negou o seu único filho por amor à minha vida e por amor à sua vida. Olha como nós somos importantes para o Senhor. Muitas vezes você pode passar por situações a qual olha para um lado e para o outro e as pessoas te desprezam e você diz: eu nem sou importante, ninguém gosta de mim. Eu chego nos lugares, as pessoas nem me cumprimentam, viram a face. Eu entro na igreja, as pessoas me olham de cima a embaixo, mas nem chega perto de mim para me dar a paz do Senhor. Quem sabe você no meio da sua família é desprezado, é caluniado, é perseguido. Mas, aleluia, como um bom soldado, vai sofrendo as aflições com Cristo, aleluia, do teu lado. E você vai ver, meu amado irmão, minha amada irmã, que vai chegar o tempo que Deus vai honrar a tua fidelidade. Porque fiel é o Senhor que permite provações, mas Ele está conosco no começo da prova, no meio e no fim. Basta que eu e você venhamos continuar sendo servos fiéis em todo o tempo. Você vê o amor de Deus por mim e por você. Você vê o amor de Abraão por Deus, a sua fidelidade. Ele poderia ter questionado: Senhor, eu esperei tanto tempo, tantos anos para viver a promessa. E agora o Senhor vem me pedir o meu filho? Mas ele diz: o Senhor proverá o cordeiro para o holocausto. A palavra do Senhor diz que realmente, aleluia, o cordeiro estava ali. O cordeiro para o holocausto Deus proveu. Assim Deus diz para você hoje: Ele proverá na tua vida tudo quanto você necessita. Seja veste, calçado, alimento, graça, unção, sabedoria, renovo, uma porta de emprego, uma cura, uma libertação, uma restauração familiar, conjugal. Eu não sei neste momento o que você necessita, mas o Deus da providência, o Deus do impossível, o Deus do milagre, Ele faz na minha e na tua vida aquilo que nós não podemos fazer. Quando nós caminhamos rumo a Ele, quando nós caminhamos, aleluia, no caminho que Ele determinou, quando chegamos, aleluia, diante da presença dEle no lugar determinado,
e começamos a reparar o nosso altar, Rabá, Shurianda, Laba, Súbria, quando começamos a edificar, colocar a lenha, aleluia, acender o fogo, para entregar a nossa oferta, o papai já está ali observar o que eu e você estamos precisando. Então declare hoje com toda a tua fé que o Senhor proverá para ti todas as coisas que você necessita. Ora, a palavra do Senhor diz: posso todas as coisas no Deus que me fortalece. E se eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece, então eu já sou mais que vencedor. Eu já sou mais que vencedora. Porque, aleluia, nós temos um Deus que nos sustenta, um Deus que cuida de nós. O mesmo Deus que estava ali observando passo a passo Abraão e Isaque. O mesmo Deus que estava vendo que Abraão estava cumprindo o que ele pediu. O mesmo Deus que viu as aflições que ele estava sentindo. Mas ele não questiona, ele caminha para obedecer. Muitas vezes a bênção se afasta de nós porque nós murmuramos, porque nós questionamos, porque nós nos rebeliamos contra a vontade de Deus, fugindo do propósito, fugindo do chamado. Quantos servos de Deus hoje que fogem do chamado de Deus? Deus se levanta e usa os seus servos para dizer: tem uma obra na tua vida. E você até se levanta para fazer. Mas quando você está a realizar a boa obra, alguém se levanta para tentar interferir. Alguém se levanta para tentar te parar e você, em vez de prosseguir, você recua. Em vez de você continuar, você para. Em vez de você continuar, aleluia, louvando, adorando, engrandecendo, você cerra os seus lábios e não adora mais. Enquanto isso, aqueles que te perseguiram olham a tua queda, vê a tua situação, contemplam o teu sofrimento, aplaudem e dizem: eu não disse que Deus não era com ele ou não era com ela? Por quê? Porque nós muitas vezes recuamos. Por muitas vezes nós damos legalidade ao maligno para que ele possa rir de nós, debochar de nós. Mas o Senhor está dizendo: filho, filha, eu te chamei para que possas fazer a minha vontade, não recue, obedeça. Porque todos aqueles que obedecem à ordem do Senhor, tudo quanto Deus assim fala, estes são abençoados. Pois Deus não deixa envergonhado nem confundido aquele que o busca, aquele que o clama. Deus não deixará os seus filhos perecer diante dos seus adversários. Abraão não podia voltar sozinho. Os seus servos não poderiam ver Abraão sozinho, porque Abraão já tinha dado uma palavra: eu subirei com o meu filho, com o moço. Tem várias interpretações dentro da palavra de Deus, mas nós iremos voltar. A palavra que sai dos nossos lábios, ela tem autoridade. E essa autoridade é para produzir em nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor frutos de bênção. Nós temos que abrir a nossa boca para declarar bênção e não maldição. Nós temos que ser bênção para nós e para aqueles que estão do nosso lado. Ainda que muitos nos critiquem, nos persigam e queiram nos destruir o ministério que Deus colocou nas nossas mãos, destruir o nosso chamado, nós não vamos recuar, porque o Senhor é o Deus que, aleluia, nos sustenta, nos coloca de pé, e a força e a graça, aleluia, que nós temos não vem de nós, mas do Senhor. E é por causa de suas misericórdias que nós estamos de pé. Abraão estava em aflição, mas Deus estava com ele. Deus estava lhe concedendo força para ele cumprir o propósito. Ele precisava mais uma vez demonstrar para os seus que ali estavam, para pessoas que o rodeavam, que a fidelidade dele diante de Deus era maior do que todas as circunstâncias de adversidade.
É por isso que Deus, quando chamou Abraão, disse: sai do meio da tua parentela. Sai do meio de pessoas que nem vão muitas vezes te auxiliar, mas vão só querer te sugar e te destruir. Muitas vezes Deus vai nos tirar de cenário onde tem pessoas que não querem ver o nosso prosperar, mas querem nos ver abatidos, prostrados, dependentes de situações. Mas o Senhor, Ele vai levantar os meus e os teus pés e vai nos colocar em terra fértil. Vai se cumprir na nossa vida promessas, porque fiel é Deus para cumprir o que Ele prometeu. Ele vai nos fazer andar por caminhos que muitas vezes não vai ser fácil, mas é necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para que nós possamos lá na frente ensinar outros a vencerem também as provações sem olhar para as adversidades e querer desistir. Talvez a minha e a tua fé não chegue ao limite da fé de Abraão, mas o Senhor o chamou como o pai de multidões. A sua descendência será maior, assim como as estrelas que estão no céu e como a areia que está na praia. Abraão, considerado o pai da fé. Olha os exemplos que Deus ele nos traz. Que nós não podemos ser covardes e recuar. É necessário obedecer à voz de Deus e prosseguir. Porque lá na nossa frente, quando nós chegarmos no lugar determinado por Deus, Ele já vai ter provido tudo lá na frente. Quem sabe você foi convidado para fazer uma viagem. Olha Deus falando. E você está dizendo: Senhor, eu não sei como eu vou, não sei que roupa vestir, olha o meu calçado. Está, Senhor, já gasto. Mas o Senhor está dizendo: não sou eu Deus que posso prover todas as coisas? A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então todas as demais coisas o Senhor vos acrescentará. Se você precisa de vestes, o Senhor vai prover. Se você precisa de calçados, o Senhor vai prover. Se é o alimento, Deus vai prover. Se lá do outro lado, aleluia, você tem que chegar para que vidas sejam salvas, Deus vai te levar, Deus vai preparar o dinheiro para você ir, o meio de transporte, seja de ônibus, carro, avião. Eu não sei de que forma Deus vai te levar, mas Deus está dizendo: pode preparar as suas malas. Pode começar a arrumar todas as coisas, porque o convite chegou e você se encontra inquieto, dizendo: eu vou ou não vou? E o Senhor está dizendo: chegou até a ti a palavra que eu liberei sobre a vida dos meus filhos. Tome posse, se prepare, desça, porque vou te usar, vou te honrar e vou prover tudo o que você e os teus necessitam. Uma porta ampla, e o Senhor abrirá e você passará por ela. E assim diz o Senhor: não recua, não temas. Não temas, porque vai se levantar adversários, mas eu sou o Senhor que vou à frente, provendo, cuidando e mostrando a minha glória. É assim, amados irmãos, que Deus faz nas nossas vidas. Você que neste dia Deus fala contigo, tome posse, porque a fé, aleluia, é crer naquilo que nós não vemos, mas nós, aleluia, esperamos que vai acontecer. Deus proveu o holocausto, a oferta foi entregue e Abraão volta para casa com o seu filho, glorificando mais uma vez a Deus. Continua aí glorificando a Deus. Tá difícil a situação, glorifica. Parece que tudo tá perdido, glorifica. Põe um louvor, adora. Mas, irmã, eu não posso adorar com louvor alto. Coloca bem baixinho. Irmã, onde eu tô, não posso ligar nem o celular. Então, coloca
a tua fé em ação e começa a clamar. Começa a elevar o teu pensamento a Deus. Começa aí, no teu cantinho mesmo, a declarar: Jesus, eis-me aqui. Olha o meu louvor. Começa a cantar um pedacinho do louvor da harpa, um louvor que você gosta. Começa a declarar ao Senhor: eu e minha casa, aleluia, somos uma bênção. Começa a declarar um versículo da Bíblia. Começa a declarar aleluia, a cura, a bênção e a libertação sobre a vida dos teus. É tempo de milagre, é tempo de salvação, é tempo de viver a promessa, é tempo de viver a providência de Deus. Aleluia! Mas é necessário nós crer, é necessário termos fé de que algo surpreendente está acontecendo hoje na nossa vida. Não é amanhã, nem foi ontem, mas é hoje. É hoje que esta palavra é liberada, aleluia, para mim e para a tua vida. E a palavra de Deus diz que o que é confirmado aqui na terra é confirmado lá no céu. O que é ligado nesta terra é ligado lá no céu. Então nós cremos que esta palavra está sendo confirmada sobre a nossa vida. E Deus já proveu tudo que eu e você necessita para que o nome dele seja glorificado. Amém? Guarde esta palavra no teu coração. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que necessita de ouvir a voz de Deus. Precisamos semear. Amém? Vamos levar a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam. E que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e sempre. Fiquem todos na paz.